Bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Projeto Newton. Quem ainda nunca participou do Projeto Newton, nós vamos começar uma disciplina chamada Cálculo 2. Basicamente, o que nós vamos ver nesta disciplina? Vamos ver um pouco de álgebra linear, um pouco de geometria analítica e vamos entrar nas funções de várias variáveis, né? Que é uma coisa que vocês nunca viram em lugar nenhum curso, se você nunca fez um curso de ensino superior. Tá? Qual é o objetivo de você estudar funções de várias variáveis? Você verificar o comportamento de coisas que vocês estavam comumente muito acostumados a utilizar em funções de uma variável, como limite, derivadas, integrais. Como é que se comporta o estudo do limite? Como é que se comporta o estudo da diferenciabilidade e da integrabilidade? Comprimento de curva. Então, conceitos que são muito usados para funções de uma variável, a gente vai tentar estender isso para um espaço com uma dimensão bem superior. E, claro, irão aparecer problemas e outras coisas, você vai dizer assim, nossa, o raciocínio é muito parecido com o que eu tinha visto. Perfeito. Então, qual é o objetivo? Você chegar no final do curso e saber olhar para uma função, identificar que ela é uma função de várias variáveis, identificar se ela é diferenciável ou não, identificar se ela é integrável ou não, e se ela for integrável, se existe alguma aplicação prática da sua integrabilidade no dia a dia, ou seja, se ela representa um cálculo de área, se ela representa um cálculo de volume, na parte do que nós vamos falar sobre integrais múltiplas. Então, este que é o objetivo do curso, você saber reconhecer, identificar, tratar e resolver problemas de cálculo 2. Se você não sabe identificar que uma função é de várias variáveis, você não sabe cálculo 2. Primeiro passo que você vai ter que aprender nas primeiras semanas de aula é a identificar que uma função é de várias variáveis, que você está acostumado com funções de uma variável. Perfeito. Para quem já está acostumado com Newton, já sabe mais ou menos como funcionam os meus cursos. São 3 avaliações, essas 3 avaliações computam 10 pontos, né? Tem questões de nível fácil, médio e difícil, todas elas, né? Você tem uma lista de exercício semanal que vale 10% da avaliação total, ou seja, você vai ter uma avaliação de 11 pontos, e não, na verdade, 10 da sua prova e mais 1 da sua lista. Então, peço a gentileza de que vocês entreguem as listas de exercício. Não sou eu que corrijo, mas eu verifico, na verdade, a pontuação de vocês e verifico, na verdade, quem está participando. É necessário, não se aprende cálculo 2 sem resolver exercícios. Se você fez isso em cálculo 1, você já me deixa com um leve adentro. Você não sabe cálculo. Se você não fez, no mínimo, uns 50 exercícios de cálculo durante o semestre inteiro, eu tenho certeza absoluta que você não sabe cálculo. Cálculo só se aprende fazendo. Eu fui, no mesmo local onde vocês estão sentados hoje, eu sentei. Como o pessoal fala, eu sou prata da casa. Sou formado pela universidade, eu fui aluno da universidade, me tornei, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo pela universidade, né? E até hoje eu tenho meu livro de cálculo 1 e de cálculo 2 todo resolvido, guardado. E você imagina, eu não sou novinho, tenho 40 e lá vai poeira, né? Então você imagina, o meu caderno existe há pelo menos 20 e poucos anos, né? E nem por isso ele está lá. Aí você vai dizer assim, por que você guardou? Porque toda vez que eu vou precisar de alguma coisa, né? Alguma ideia ou mudar a solução de alguma coisa que eu fiz há 25 anos atrás, eu falo assim, poxa, como eu era zigoto, feto, embrião, né? Olha como eu resolvi aquela questão, muito ridícula, né? Apesar de certa, mas está ridícula a solução. Hoje, com a maturidade que eu tenho, automaticamente eu consigo fazer de uma forma bem mais diferente, bem mais elegante, e aí você olha e você fala assim, você poderia ter melhorado. Você poderia estar bem melhor hoje em dia. E é isso que eu quero para vocês. Então, não existe aluno meu que não tenha caderno de exercício. E quando eu falo caderno de exercício, não é caderno de exercício que você vai lá com o tutor e o tutor que resolve para você. Esse não me interessa. Não é o meu caderno. O meu caderno é o exercício que você resolve. Na fila do RU, aqui fora esperando para começar a aula, com os coleguinhas trocando uma ideia, tá? Não é a lista semanal.
Ah, Jerônimo, você falou que tem uma lista semanal que eu vou ter que entregar e você ainda quer que eu faça mais exercícios? Obviamente que sim, né? Essa lista semanal é obrigação. A lista que eu quero que você faça é por prazer em estudar cálculo. E aí eu vou saber o quanto você tem prazer em estudar cálculo. Sabe quando? No final do semestre. Que eu vou falar assim, cadê aquele seu caderninho, né, de exercícios? Aí vai que você ficou assim por 2 décimos para tirar um B. A minha bondade é proporcional ao prazer de você estudar cálculo, né? Aí eu vou pedir esse caderno de exercício. Aí vai que eu abro o caderno e só tem 2, 3 exercícios insignificantes, muito infantis, né? Você não vai passar com B. Aí, Jerônimo, você é muito mal. Não. A vida que é má, né? Não sou eu. Tá? Então, aprender cálculo é uma opção sua. Eu posso dizer para vocês, como vocês, futuros engenheiros, e eu também já fui engenheiro, nunca exerci a profissão, mas já fui, sou graduado em engenharia civil, mas eu posso dizer para você, nada na vida não precisa ser engenheiro, não precisa estar na área de exatas. Nada na vida existe sem matemática. Nada. Qualquer coisa. Só o ato de eu olhar para ali, já fiz 2 exercícios de matemática. Só o ato de eu andar e não fazer um percurso maior, eu sei que eu estou fazendo pelo fato de ter uma hipotenusa. E aí essa hipotenusa, ela gera um caminho menor do que a soma de 2 catetos. Isso é provável? Ah, mas eu não ando assim porque eu vou pensar na hipotenusa. Sim, mas você está aplicando diariamente o que você aprendeu quando você era um embrião, zigoto, feto no 2º grau. E é matemática. Ah, mas eu sou da área de humanos, sou geografia, nunca estudei matemática. Mas você age matemática. Você conta dinheiro. Você faz conta. Você paga a conta. Você namora. Você beija. Tudo isso é matemática. Tudo isso tem cálculo matemático. Então, não tem como você viver sem essa ciência. Ou você vive com ela de uma forma conjugal, harmoniosa, maravilhosa, ou você vai ficar batendo de frente com ela e você pode ter certeza que você vai perder. E não vai perder pouco, vai perder muito. Então, aprendam, é a ciência mais completa. Não é porque eu sou matemático, né? Mas você pode ter certeza que é uma das ciências mais antigas e a mais completa que existe. E o que eu fico mais feliz é quando vocês começam a olhar isso e olhar nos olhos de vocês e começar a ver um brilho. Este brilho é que eu persigo até o último dia de aula, dia 22 de dezembro. Tá? Então é isso que eu vou procurar aqui com vocês. Ah, Jerônimo, já me falaram que a tua prova é horrível de difícil e tal. Sim, pode ser que seja, não sei se é. Eu não acho, eu faço em 15 minutos. Tá. Mas, se é um paliativo isso para vocês, também eu espero que tenham dado a informação completa, né? A prova não é, eu não digo que ela é difícil, ela não é trivial como vocês estão acostumados, né? É diferente. Mas também tem a parte boa. Eu também sou muito bom na correção. Já falaram isso para vocês? Você vai fazer alguma coisa, está tudo errado, mas você fez um desenhozinho certo, já ganha ponto. Né? Você chega lá e faz, cara, começou só, o teorema que eu vou usar é esse aqui, já ganha ponto. Isso não acontece em qualquer disciplina. Por quê? Porque eu levo muito em consideração o que o meu aluno sabe. O problema é que eu não gosto quando ele me entrega uma prova igual a esse quadro, vazio. Porque eu vou pensar que ele não sabe nada. Né? Então isso me entristece. São 2 coisas que me entristecem. É você não escrever nada ou você escrever uma coisa muito absurda. Então, sempre quando você vai escrever, pode escrever pouco, mas escreva coisas que você acha que são corretas. Pelo menos ache. Pelo menos você tem uma justificativa para que aquilo seja correto. Tá? A disciplina, eu acho, muito fácil. Você vai ver. Eu vou começar daqui a 5 minutinhos falando um pouco sobre álgebra linear, né? Que é uma coisa bem natural. Mas como eu falo para vocês, todas as notas de aula que estão disponíveis na plataforma Moodle, já a partir de hoje, né? Que é exatamente o que eu me baseio para preparar a aula de vocês aqui, que é o nosso livro texto do James Stewart, volume 2,
tá? Que é um livro que você tem na biblioteca, disponível, né, em várias unidades. Gente, é aquilo que eu falo para vocês. Não pense que matemática se aprende por osmose. Ou seja, que você está lá parado e a matemática vem e entra dentro de você e o negócio flui. Não é assim. Existe um período, eu sempre falo, um período de pré-adaptação. Primeiro, notação. A notação que eu vou trabalhar aqui não é uma notação que vocês estão acostumados. Por quê? Porque vocês nunca viram, só se você já fez cálculo 2. Se você nunca viu, você vai ter que se acostumar com a notação. Então, é necessário o período de adaptação, né? É igual, eu sempre falo, eu faço essas comparações porque eu acho que matemática tem que ser uma coisa lúdica, ela tem que ser uma coisa engraçada. Vocês vão ver que eu vou me referir várias vezes a vocês como embrião, zigoto, bebezinho, né? Qualquer coisa do tipo, para dizer que vocês ainda estão em formação. Formação em cálculo 2. Eu também já fui isso. Eu sou um bebê zigoto, embrião, se vocês forem me falar qualquer coisa que não seja de matemática, probabilidade e um pouco de engenharia civil. Qualquer outra coisa que você me falar, por exemplo, uma coisa, sei lá, biomecânica de fluidos, não é a minha área. Com certeza eu sou um bebê zigoto em biomecânica de fluidos, né? Então qual é o meu objetivo? É estimular vocês a quererem aprender e a estimular vocês a me alcançarem e, o mais importante, a me passarem. Eu sempre brinco, o professor Zé Miguel, não sei se vocês viram, que acabou de sair daqui, ele foi meu professor. Meu professor e meu primeiro orientador dentro da UFPA, né? E tinha um professor aqui que, na época, era coordenador do curso, infelizmente já é falecido. E isso, gente, eu não sou tão velho assim. É 98, tá? Aí tá, ele chegou dando um curso básico de matemática, né? E ele virou para mim, eu sempre fui, uma coisa que eu também falo para vocês, só se aprende falando e fazendo. Então use esse microfone, pergunte. Não se aprende matemática de forma omissa. Então eu sempre fui assim. Quando eu entrei na universidade, eu tinha um objetivo. Pode ser que não seja o objetivo de vocês, né? Mas o meu objetivo era, como eu sempre estudei em colégio público, né? E colégio muito simples, eu falei assim, eu vou entrar na universidade e vou ser o melhor aluno daquela turma. Aí você vai dizer, isso aí é ranço seu. Não. Não é porque era ranço ou qualquer coisa do tipo. É porque eu coloquei isso como objetivo para mim. Eu não sei quem eram meus alunos, né? Não sabia quem eram os meus colegas, meus futuros colegas. Mas eu falei assim, eu vou passar em todas as disciplinas com excelente. Todas. Até o final do curso. Mestrado, doutorado, todas. Eu vou me dedicar ao máximo. Eu não vou viver esses 8 anos da minha vida em função do que eu quero como objetivo. Eu sou assim. Eu coloco um objetivo na vida, eu não paro enquanto eu não realizo aquilo. Você vai dizer assim, você sempre consegue? A maior parte das vezes, sim. E quando você não consegue? Eu busco novamente. Aí quando você não consegue a segunda vez? A terceira, a quarta, até eu desistir, que quase nunca acontece. Eu sou chato, né? Eu já sabia. Obrigado. Né? Então, é normal. Das pessoas que perseguem um objetivo, como vocês estão aqui, coloquem como objetivo. Eu encontrei, há 2 dias atrás, um ex-aluno do Projeto Newton, que fez engenharia e passou comigo em cálculo 2 com B. Né? Aí eu perguntei, e aí, André, como é que você está? Tranquei o curso. Aí eu falei, por quê? Aí ele disse, estava muito difícil, sabe, muito problema na minha vida e não sei o que. E aí, qual é o objetivo da sua vida agora? Eu vou fazer outra faculdade, vou fazer outro curso. Tudo bem, pode acontecer? Pode. Será que ele sabia mais ou menos o que ele queria na época? E era um bom aluno. Com certeza um bom aluno. Né? Então a gente fica triste, por quê? Por que fica triste? Porque são vários anos que a pessoa se dedicou a estudar uma coisa e aí percebeu que não era aquilo que ela queria. Né? E, gente, esse negócio de dizer o mundo dá muitas voltas, para namoro talvez funcione, para a vida não. O mundo só dá uma volta. Você tem uma chance. Não espere a segunda. Não espere a terceira chance. Realize na primeira. Esse negócio de ficar esperando o mundo dar voltas. Mas existe um princípio físico que justifica isso. Perfeito. Mas eu não falo de oportunidade.
Oportunidades não precisam aparecer várias. Pode aparecer apenas uma na sua vida. E pode ser essa. Então aproveite e venha, participe. E chegue para mim e fale assim, Jerônimo, eu não vou tirar 10 na tua prova. Eu vou tirar 10 com louvor. Você vai chegar assim e vai dizer assim, parabéns, tu és perfeito. É isso que eu quero. Eu gosto de desafio. Você vai ver, quanto mais vocês se dedicarem para a minha prova, mais as questões ficam bonitas. Por quê? Porque eu olho assim, nossa, tem um bebê zigoto lá que é esperto, né? Vou preparar uma questão exclusivamente para ele, né? Com raciocínio diferente, né? Então é isso que eu gosto. Eu gosto de desafio, né? Então, como eu estava falando para vocês, esse professor me deu um negócio assim muito interessante. Ele falou para mim, disse assim, Jerônimo, tu é muito bom. Em pouco tempo tu vai se tornar melhor do que eu. E é isso que eu quero. É isso que eu quero. E eu não esqueço isso como nada na minha vida. Por quê? Porque quando eu fui fazer, olha, para vocês verem como você foca a energia no que você tem como objetivo. Quando eu fui sair a primeira vez para fazer uma pós-graduação, eu não fui para o IMPA, onde eu fiz toda a minha formação de mestrado e doutorado. Eu fui fazer um curso chamado Curso de Verão, que é 2 meses em Brasília. E aí eu conheci uma professora, Liliane Maia, excelente, por sinal, algebrista muito famosa. E aí eu fui fazer uma prova de álgebra linear. E aí quando eu fiz a prova, eu fui fazer uma demonstração, e a demonstração não ficou perfeita, né? Não ficou perfeita. Quando eu fui receber a prova, ela disse assim, parabéns, Jerônimo, você tirou a maior nota da prova. 9,8. Cara, quando ela falou isso, para mim era como se eu tivesse ouvido 0. Cara, eu fiquei indignado, porque eu sabia que estava mal escrito, mas eu percebi que ela, tipo assim, ela não vai me tirar 2 décimos porque está mal escrito. Está certa a solução. Mas ela tinha razão. Aí ela viu o meu semblante diferente, ela disse assim, eu quero conversar com você. E você imagina, eu em Brasília fazendo um curso de mestrado, único do Norte, né? O pessoal me chamava de índiozinho, né? Que eu não tenho problema com isso. E ela falou assim, índiozinho, eu quero conversar com você. Beleza. Aí fui conversar com ela. Ela chegou para mim e disse assim, você está triste, né? Eu disse, estou. Ela disse assim, eu vou te falar uma coisa só e que eu espero que você leve para a sua vida inteira. Não concentre suas forças nas coisas que não são solúveis. Concentre as suas forças no que você pode resolver. O que ela quis dizer com isso? Ela me deu um tapa na cara praticamente e disse assim, a sua nota não vai modificar. Vai ser 9,8. Isso aí é insolúvel. Não tem mais como resolver. Então, concentre as suas forças no que você pode resolver. O que você pode resolver? Estudar matemática, resolver problemas, resolver sua prova. É só isso. O que não compete a você, não concentre suas forças. Não destine, na verdade, energia, porque essa energia não vai ser trazida em forma de resultado. O que eu quero dizer isso para você? Jerônimo, você daqui a 1 mês e meio, você vai passar uma prova. Eu vou receber a prova. Vou olhar a nota. Eu só quero que você faça 2 coisas. Olha a sua nota. Verifique se está tudo certo. Beleza. Qual é a média de desvio padrão da prova? A média de desvio padrão foi tanto. Isso é o que compete para você. Ou seja, não me interessa se você tirou 3, 2, 10, que é muito raro, né? Isso não me interessa. O que me interessa é o que eu sei que você sabe de matemática. O que eu quero dizer com isso? Jerônimo, um aluno que tira 3 com você o semestre inteiro, tem chance de ser aprovado? Claro que tem, e muita. Sabe como? Desde que o desvio padrão seja muito grande e a média baixa. Então quer dizer que eu tenho que ficar sempre de olho nos meus colegas. Perfeito. Se você tirar 3 e tem um coleguinha do seu lado que está tirando 9, aí você começa a se preocupar. De 2, uma. Ou você alcança ele e começa a tirar 9 também, ou você faz ele desaparecer da turma. Como? Convida ele para se retirar. Fala assim, vai para outro lugar, você é muito bom, né? Esse curso não foi feito para você, entendeu? Está muito fácil, vai logo para o mestrado, entendeu? Coisas do tipo, tá? Então, essa observação. Então, vamos lá.
Então hoje, nós vamos começar a falar nos espaços RN. Como eu tenho certeza absoluta que vocês irão sair daqui, e a primeira coisa que vocês vão fazer é procurar o livro, esta parte que nós vamos ver se encontra no capítulo 13 do livro de vocês. Tá? Então, espaços RN. Então, olha só. Os espaços RN, como o nome está dizendo, este R significa o conjunto dos elementos, né? Então, é um espaço de números reais. Este N, que aparece como um expoente aqui, representa a dimensão do espaço. Então, o que significa isso? Por exemplo, se eu pego um número qualquer, como este número qualquer é um número real? Sim, 1 é um número real. Então, como ele é apenas um número real, eu vou dizer que ele pertence ao conjunto dos números reais, que a gente não tem o hábito de dizer, mas a gente pode escrever de uma forma tão natural, R1. Por quê? Porque aqui tem apenas uma dimensão, mas a gente não tem o hábito de escrever. Mas, por exemplo, se eu chego aqui e pego um par ordenado, tipo π e E, um número de Neper, aí você vai olhar e contar quantas coordenadas eu tenho neste par. Ah, par, obviamente, 2. Perfeito. 1, 2. Isso aqui é um número real, isso aqui é um número real também. Então, isso aqui pertence a R, cartesiano R, que é a mesma coisa que nós chamamos de R2. Ah, então eu estou começando a entender. Então quer dizer que se eu tiver uma coordenada, duas coordenadas, então quer dizer que esse cara pertence a R2. Exatamente. Então, pelo mesmo raciocínio, se eu chegar aqui e colocar meio, raiz de 2, menos 1/3 e menos π, você vai fazer a mesma coisa. Uma coordenada, duas coordenadas, 3 coordenadas, 4 coordenadas. Então, isso aqui pertence a R, cartesiano R, cartesiano R, cartesiano R, que nós chamamos de R4. 1, 2, 3, 4 coordenadas. O que tio Jerônimo fica muito triste? É eu chegar e falar para você assim, ó. 1/3 raiz de 5. Isso aqui pertence a quê? Aí, por descuido, tem gente que escreve assim. Isso me deixa muito triste. Muito triste significa o quê? Que eu vou riscar a sua prova. Ah, mas eu esqueci o 3. Eu também esqueço tanta coisa na vida, né? 1, 2, 3. Não tem sentido você dizer que isso aqui pertence ao conjunto de números reais. Isso aqui é R, cartesiano R, cartesiano R, é o famoso R3. Tá? Então é assim que você reconhece. Você olha e verifica quantas coordenadas tem o elemento que você está trabalhando. Quantas coordenadas ele tiver, você vai colocar R e a dimensão que representa o número de coordenadas. Tá? Dúvidas até aí? Tá claro? Então, a primeira coisa que nós vamos tratar é igualdade entre elementos de Rn. Tá? Primeira coisa, para a gente dizer que dois elementos do Rn são iguais, tá? Primeiro eles têm que estar no mesmo espaço. Só tem sentido falar em igualdade em mesmo espaço. Vocês já estavam acostumados com coisas que representavam a mesma coisa. Eu não posso dizer que são iguais, porque na verdade são classes de equivalência. Por exemplo, vocês sempre falavam isso aqui, meio é igual a 2/4, é igual a 3/2, é igual a 4/6, 4/8, e assim sucessivamente.
Tá mais ou menos. Mas geralmente não são iguais? Mais ou menos, tá? Tipo assim, deixa eu tentar te entender. Tá errado? Não. Tá certo? Não totalmente. Por quê? Porque, na verdade, isso aqui é o diferente daquilo que a gente vai falar, porque isso aqui são classes de equivalência. O correto seria você dizer que todos esses elementos estão numa mesma classe de equivalência. Mas como eu não sei se vocês já estudaram classes de equivalência, módulo N, etc., com muita propriedade, hoje eu deixaria você dizer que isso aqui é igual. Né? Ah, é igual? É igual. Né? Representa as mesmas quantidades, fica mais correto. Representa a mesma quantidade. Está melhor. Né? Então, quer dizer, esses elementos aqui, meio, 2/4, 3/2, 4/8, 5/10, todos eles pertencem ao conjunto dos números reais. E todos eles representam uma mesma medida. Essa mesma medida é a metade, representa-se a metade. Então, essas frações, se a gente não falar em nenhum tipo de algebrismo, tá? A gente pode dizer que esses números são todos iguais. Mas você observa que quando eu falo que meio é igual a 2/4, meio é um número real, 2/4 também é um número real. Então, eles estão no mesmo espaço, real, real. Tá? Então, o que eu quero dizer? Se eu quero dizer que dois elementos de um espaço Rn são iguais, por exemplo, se eu pego U com coordenada x1, x2, xn, e V com coordenadas y1, y2, yn, tá? Então, observe, eu só posso dizer que dois elementos são iguais se eles estiverem no mesmo espaço. Então, observem que U e V são elementos de Rn. Então, Jerônimo está querendo dizer o seguinte, se eu pego um U do R3 e eu pego um V do R5, não tem sentido você falar que eles são iguais, porque eles não pertencem ao mesmo espaço. Tá? Então, dizemos que U é igual a V se xi é igual a yi para todo i de 1 até n. Então, quer dizer que dois elementos do Rn são iguais se as suas coordenadas, né, quando a gente fala coordenadas, quer dizer a ordem é importante, ou seja, se as suas coordenadas são iguais. Então, se a primeira coordenada desse é igual à primeira coordenada desse, se a segunda coordenada desse é igual à segunda desse, e assim sucessivamente até a enésima coordenada desse igual à enésima coordenada do outro vetor. Tá? Então, se xi é igual a yi para todo i de 1 até n. Dúvidas até aí? Não? Perfeito? Vamos dar boas-vindas aos nossos colegas que estão na sala 8. Bom dia, tudo bem? Só isso? Bom dia, tudo bem? Deixa eu escolher aqui um colega. Uma envergonhada. Só um instante. Vem aqui com. Oh. Mas quando? Bom dia, tudo bem? Tudo. Qual o seu nome? Ana Luísa. Qual o seu curso? Engenharia Química. Engenharia Química, adoro. Então vamos lá. Qual a expectativa de você em relação ao curso de Cálculo 2? Eu espero passar, né? Só isso? Não.
continuar o aprendizado que eu tive no cálculo 1. Certo. Então, o mais importante não é passar? Não. Qual é o mais importante? Conhecimento. Isso, exatamente. E a sua expectativa em cálculo 2, você acha que vai ser mais fácil, mais difícil, igual? Mais trabalhoso. Mais trabalhoso, perfeito. E você já teve alguma informação assim sobre mim? Já. Já? Imagina. Acho que todo mundo. Sério? Sério. Por quê, né? Não vou nem perguntar para não tá gravando, né? Vai ser coisas muito, tipo assim, de muito mal, né? Coisas do tipo, né? Não, mas posso te dizer que tudo é mentira, tá? Você vai ver que eu sou um anjo. Tá bom? Obrigado, tá? E seja bem-vinda. Obrigada. Até logo. Então, gente, precisando, mesmo não estando lá na sala, no auditório, tá? Qualquer dúvida, vocês venham neste microfone e peçam, no caso, para eles abrirem o sinal para vocês e para retirar suas dúvidas, tá bom? Então, sejam bem-vindos e é um prazer estarmos juntos mais um semestre, tá bom? Obrigado. Ok, então, já falamos em igualdade entre elementos do espaço Rn, tá? Vamos falar um pouquinho sobre operações nestes espaços. Então, sejam U com coordenadas x1, x2, xn e V com coordenadas y1, y2, yn. Então, a soma ou diferença de U por V é definida então, se eu pegar aqui U, somar ou subtrair com V, você vai pegar x1, x2, xn, somar ou subtrair com y1, y2, yn. Isso aqui é igual a você fazer a operação coordenada a coordenada. Toda vez que eu colocar essa igualdade com dois pontinhos, quer dizer que é uma definição, tá? Então você vai fazer coordenada a coordenada. Primeira coordenada x1, primeira coordenada daqui y1. Então você vai colocar x1 mais menos y1. Segunda coordenada com a segunda coordenada, x2 mais menos y2. E assim sucessivamente até chegar na enésima, xn com yn. Tá? Então, daí a necessidade de você só poder operar elementos que estejam no mesmo espaço. Ou seja, eu não posso pegar U e V em espaços diferentes. Por quê? Porque claramente vai ter um problema, porque se aqui a dimensão, a quantidade de coordenadas for diferente dessa, como é que você vai somar coordenada a coordenada, né? Porque vai sempre faltar uma coordenada de um elemento em relação ao outro. Bom? Jerônimo, por que você colocou soma e colocou entre parênteses diferença? É porque a gente tem um hábito, de uma forma incorreta, que a gente traz do ensino fundamental, em achar que a álgebra padrão, né, que a gente chama de standard, tem 4 operações. Não existe isso. Não existem 4 operações, só existem 2. Todas as outras operações são uma mudança, né, de uma operação que você... Por exemplo, só existe 2 operações, somar e multiplicar. A diferença é uma soma. A divisão é uma multiplicação. Tá? Então, só existem 2 operações. Aí você diz, mas eu já estou tão acostumado a falar que tem 4 operações comuns. Pode falar? Pode. Não é que esteja errado, mas é muito zigotismo, entendeu? Mas não está errado, não. Tá?
Por quê, gente? Porque você sempre esquece que em determinados espaços você tem um elemento simétrico. Então, ó, vou te dar um exemplo. Quando eu vou somar aqui esse elemento, deixa eu primeiro falar em multiplicação por escalar, para ficar mais fácil de você entender. Então, seja um vetor de coordenadas x1, x2, xn, e lambda, um número real, que a gente chama de escalar. Tá? Então, quem é o vetor lambda u? Isso aqui é a mesma coisa que lambda vezes vetor u, que tem coordenadas x1, x2, xn. Então, olha como é que você faz. Definição, você vai pegar como se fosse uma propriedade distributiva. Você vai distribuir esse lambda ao longo de todo o vetor. Então, você vai fazer, ó, professora Raimundinha, primeiro com primeiro, primeiro com segundo, e assim sucessivamente. Então, vai ficar lambda x1, lambda x2, até chegar em lambda xn. Então, a multiplicação, na verdade, é uma multiplicação coordenada a coordenada, né? Por isso que a gente chama de multiplicação por escalar. E aí isso justifica o que eu estava fazendo ainda há pouco. Ó. Quando eu pego este vetor, na verdade, e vou somar u e subtrair com o vetor v, quem era o meu vetor u? Ele tem coordenadas x1, x2, xn, menos... Meu vetor v tem coordenadas y1, y2, yn também. Olha o que eu vou fazer aqui. Isso aqui é igual, vou repetir o x1, x2, xn, e este menos aqui é a mesma coisa que eu estou multiplicando por menos 1, porque 1 é o elemento neutro da multiplicação. Lambda. Tá? Então, menos 1 vezes y1, y2 até yn. Então, o que era? Eu vou transformar isso aqui numa soma. Então, isso aqui vai ficar x1, x2, xn. E aí eu vou aplicar a propriedade que eu aprendi ainda há pouco. Ó. Lambda vezes u. Eu pego o lambda e multiplico coordenada a coordenada. Então, vai ficar menos 1 vezes y1. Então, vai ficar mais, menos 1 vezes y1, menos y1, menos y2, até chegar em menos yn. Então, a operação que você chamava de u menos v, agora eu obtive, esse aqui é o meu vetor u, mais... E este vetor aqui, ó, ele tem as mesmas coordenadas y1, y2, yn do que o meu vetor v. A única diferença agora é que todas as coordenadas têm um sinal negativo. Então, a partir de agora, eu vou chamar esse vetor de simétrico. Simétrico, no caso de v, é um vetor que tem todos os sinais trocados. Então, eu vou chamar de menos v. Então, o que era uma diferença tornou-se uma soma com um simétrico. E eu sempre posso fazer isso. Né? Por isso que justifica que toda diferença é uma soma. Dúvidas? Não? Nenhuma? Perfeito. Posso falar uma coisa para vocês? Quando o titio Jerônimo não tem dúvidas, titio Jerônimo pensa mais rápido. Aí, ele dá mais coisas. Então, é bom vocês perguntarem, tá? Senão, daqui a pouco, amanhã, eu já posso estar em integrais múltiplas. Né? Ok? Então, vamos lá. Vamos ver exemplos. Olha só. Se eu pego aqui
3 meios vezes 1 menos 5 e 2. Então, como é que eu faço? Coordenada a coordenada. Eu vou pegar primeiro com primeiro, primeiro com segundo, primeiro com terceiro. Então, vai ficar 1 vezes 3 meios, menos 5 vezes 3 meios e 2 vezes 3 meios. Então, isso aqui é igual 3 meios vezes 1, menos 5 vezes 3, menos 15 meios. 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, este é o meu vetor. Olha só, os espaços Rn, eles têm algumas propriedades que são satisfeitas. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Sejam U com coordenadas x1 até xn, V com coordenadas y1 até yn, e W com coordenadas z1 até zn. Lambda e que si, números reais. As seguintes propriedades são satisfeitas. Quais são elas? Primeira, associatividade. Se eu pegar U mais V mais W, é a mesma coisa que eu pegar U mais V mais W. Por quê? Porque observe, quando eu vou somar dois elementos, eu somo coordenada a coordenada. E essa coordenada é o número real, essa coordenada é o número real, né? Então, quando eu vou somar x1 com y1, com o sinal trocado, né, que é o que vai acontecer aqui, automaticamente, quando eu vou somar coordenada a coordenada, eu sei que, como são números reais, eu sei que o conjunto dos números reais ele é comutativo, ele é associativo, né? Então, automaticamente, se todas as coordenadas vão ser comutativas e vão ser associativas, o espaço Rn também vai ser comutativo e vai ser associativo, né? Para este tipo de operação estándar, né? Então, vale a associatividade, vale a comutatividade, U mais V é igual a V mais U, porque eu vou somar coordenada a coordenada, e cada coordenada é um número real, e o conjunto de números reais é comutativo, né? 2 mais 3 é a mesma coisa que 3 mais 2. Tá? E aí vale várias outras propriedades. Se eu pego este elemento que eu vou chamar de zero chapeuzinho, que é um vetor que tem todas as coordenadas nulas, você vai ver que se eu pegar U e somar com o vetor nulo, é a mesma coisa que eu pegar o vetor nulo e somar com U, que dá o próprio U, ou seja, a propriedade do elemento neutro. Tá? Quarta propriedade, se eu pegar U e somar com menos U, é a mesma coisa que eu pegar menos U e somar com U. Isso aqui dá o vetor nulo.
propriedade do elemento inverso, ou simétrico, como queiram, tá? Vou passar para o outro lado, que eu vou precisar de mais espaço. Propriedade 5, né? Se eu pegar lambda que se U é a mesma coisa que eu pegar lambda e multiplicar com que se e depois multiplicar com U. Propriedade associativa para a multiplicação por escalar. Se eu pegar 1, que é um número real, e multiplicar por qualquer vetor, é a mesma coisa que eu encontrar o mesmo vetor, porque você vai multiplicar a coordenada, como um elemento neutro da multiplicação para o conjunto de números reais, então você vai encontrar o próprio vetor. Tá? E aí vem aparecer as propriedades distributivas. Lambda mais que si U é a mesma coisa que lambda U mais que si vezes U. Propriedade 7. Se você pegar lambda e multiplicar por U mais V, você pode aplicar a propriedade distributiva, isso aqui dá lambda U mais lambda V. Certo? Então, o conjunto dos números, o espaço dos Rn, né, o conjunto de números reais, ele satisfaz todas essas propriedades. Na verdade, todo conjunto que satisfaz todas essas propriedades, ele recebe um nome especial. Ele é denominado um espaço vetorial. Então, não é só o espaço Rn que satisfaz isso. Vou te dar um outro exemplo de um espaço que satisfaz essas mesmas propriedades. O espaço das matrizes, né? O espaço das matrizes, ele satisfaz todas essas propriedades. Existe uma matriz que é a matriz nula, que quando você soma ela com qualquer matriz dá a própria matriz, né? Tem a matriz simétrica, né? Quando as entradas dela são com sinais trocados, e aí você, quando soma duas matrizes, dá a matriz nula, né? Você tem propriedades de operação de matrizes com multiplicação por escalar. Existe um elemento neutro para a multiplicação, que é o 1, que quando você multiplica por qualquer matriz, dá a própria matriz. E as propriedades distributivas, no caso, tanto para escalar quanto para matrizes. Então, não é só o espaço Rn que satisfaz essas propriedades. Então, todo espaço que satisfaz essas propriedades, nós chamamos de um espaço vetorial. Então, isso justifica porque, desde o início da aula, quando eu pegava elementos do Rn, eu colocava um chapeuzinho vetorial, para dizer que ele tem uma representação de um vetor, que nós vamos falar aqui futuramente, né? Então, é só mesmo por causa dessa noção geométrica que existe. O espaço do Rn é um espaço vetorial. Ou seja, eu posso olhar o espaço Rn tanto como uma álgebra, que é o que eu estou fazendo aqui, e também posso olhá-lo como uma geometria. Ou seja, como desenhar, colocar numa linguagem mais popular, né? Que é isso que a gente vai fazer basicamente agora, para você verificar a relação que existe entre álgebra e geometria, que é até uma sub-área da matemática, chamada geometria algébrica. Então, interpretação geométrica do Rn.
O que eu quero fazer? Olha só. Então vamos primeiro falar no espaço do conjunto dos números reais. R1. Por que vocês ouvem muito falar que o espaço do conjunto de números reais, você pode pensar nele como uma reta? Por causa disso aqui, ó. Você pega aqui uma reta qualquer e define uma origem nessa reta, que eu vou passar a denominar essa origem de 0. E aí o que você faz? Você considera, isso é apenas uma notação, né? Você considera que o meu lado direito é o lado positivo e o meu lado esquerdo é o meu lado negativo. É apenas uma notação, é uma convenção. Então, qualquer elemento que você pegue do conjunto dos números reais, por exemplo, se eu pego aqui 2, é um número real. Como ele está positivo, então ele vai ter uma interpretação geométrica na parte positiva da reta. Tá? De forma análoga, se eu pego menos 1, também é um número real. Como ele representa um número negativo, ele vai ter uma representação geométrica na parte esquerda dessa minha reta. E como é que você faz essa identificação geométrica? Da maneira mais comum que você possa imaginar. De forma múltipla, escalar. O que eu quero dizer com isso? São 2 unidades. Então, se você convencionou que aqui é 0, você vai convencionar na sua escala o que é 1 na sua escala. Então, vamos supor que eu considere que 1 é essa distância daqui para cá. Então, o 2 vai ser aqui. E aí você vai lá e marca 2 unidades. Então, quer dizer que a partir de agora, este número, né, essa álgebra que eu coloquei aqui, 2, eu posso identificá-la com este pontinho, com esta geometria. É a mesma coisa. O que eu quero dizer a mesma coisa? Existe um isomorfismo, né, entre aquele número e aquele ponto. O que é um isomorfismo? É uma transformação linear, injetora e sobrejetora. Né? A isso nós chamamos de um isomorfismo. De forma análoga, menos 1 pertence ao conjunto de números reais. Então, eu considerei como métrica, né, essa distância, só que agora eu vou pegar para o lado esquerdo. E aqui eu vou lá e marco o meu menos 1. Então, a partir de agora, esta álgebra, tá, ela tem uma interpretação geométrica com este ponto. E aí, o que é legal? Qualquer número real eu consigo identificar nessa reta. Por quê? Porque o conjunto de números reais ele é totalmente denso. O que significa isso? Que todos os pontos aqui vão ter uma representação geométrica, na verdade, porque existe uma densidade dos conjuntos de números reais. Diferente, por exemplo, do conjunto de números inteiros, que não existe essa densidade. Né? O conjunto de números inteiros vai ter gaps. Então, de menos 1 para 0, de 0 para 1, de 1 para 2. Não. Qualquer número, se eu pegar 2 números reais aqui, sempre, se eu pegar a média aritmética entre eles, vai ser o número real. Né? Diferente, por exemplo, se eu pegar a média aritmética entre 2 números inteiros, que não necessariamente é um número inteiro. Né? Mas sempre um número real. Né? Então, você pode encontrar a densidade. Né? A densidade quer dizer que se você pegar qualquer sequência de conjunto de números reais, que ele convirja, né, que seja uma sequência convergente, o limite está no conjunto de números reais. Isso significa uma densidade dos números. Então, essa seria a relação geométrica entre a álgebra do conjunto de números reais com a geometria da reta real. Então, é por isso que vocês ouvem muito falar assim, toda vez que você pensar no conjunto de números reais, você pensa na reta real, que é a mesma coisa. Sim, mesma coisa, porque tem as mesmas propriedades. Um é álgebra, outro é geometria. Aí começa a ficar interessante quando você começa a aumentar as dimensões. Ó, R2. Então, o que é R2 mesmo? É R
cartesiano R. Então, o que eu vou fazer? Se é R cartesiano R, ó, eu vou desenhar aqui um plano cartesiano. Aqui é a minha origem, tá? Aqui vocês chamam eixo das abscissas, eixo das ordenadas e etc. Tá? Aí aqui, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, apenas convenção, como também convenção em dizer que aqui é x e aqui é y, também isso é convenção. Tá? Se eu pego um elemento de R2, por exemplo, 2, 5, tá? É um elemento de R2. Por quê? Uma coordenada, duas coordenadas. Então, pertence a R2. E aí, como é que você faz a identificação geométrica deste elemento do R2 com uma geometria dele? Então, você vai fazer a mesma coisa. Você vai definir o que é uma unidade. Então, uma unidade, duas unidades. Aí você vai pegar essa mesma unidade que você pegou aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E aí você vai fazer, pega um segmento de reta, tá, que seja paralelo ao eixo das abscissas. Você vai pegar um segmento de reta que seja paralelo ao eixo das ordenadas, com coordenada passando por 2. Onde eles se interceptarem, este ponto vai representar geometricamente aquele vetor 2, 5. Então eu posso, já lembro de novo, este elemento do R2, você está associando ele a um ponto, só que agora não numa reta, e sim em um plano. Tá? Se você, por exemplo, pegar menos 2, 1, mesma coisa. Você vai pegar, só que para o lado negativo, então menos 1, menos 2, e 1 positivo. Então seria esse pontinho aqui. Tá? Aí se eu pegar os dois positivos, os dois negativos, vai aparecer lá no quarto quadrante, sei lá, menos 1, menos 3. Fazer a mesma coisa. Eu falei no quarto quadrante, terceiro quadrante. Menos 1. E aí aqui você vai marcar 1, 2, 3. E assim sucessivamente. Tá? Dúvidas? E o espaço R3? Mesma coisa, ó. O que é R3? É R, cartesiano R, cartesiano R. Tá? Então agora eu vou precisar de 3 eixos reais. Então, nós chamamos de eixo X, eixo Y, eixo Z. Aqui está a origem, e o que é interessante entre eles é que todos eles são ortogonais. Tá? Esses 3 eixos são ortogonais, ou seja, o ângulo entre eles é sempre 90 graus, 2 a 2. Então, a mesma coisa, ó, se você pega um elemento aqui, A, B, C, pertencente a R3. Então, observem. O eixo Z, se você olhar isso aqui como uma caixa, tá? É como se o eixo Z fosse a altura da caixa, tá? E o eixo X, a largura, e o eixo Y,
o comprimento da caixa. Então, toda vez que você for querer marcar um pontinho no espaço, eu sempre aconselho você começar a fazer ele primeiro no plano para depois fazer uma extensão. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, se o Z representa a altura, tá? Se o Z representa a altura, para ele estar naquele plano lá de baixo, que seria o plano coordenado, que a gente vai chamar de existem 3 planos aí. É o 0 xy, o 0 yz e o 0 xz. Este de baixo aqui é justamente o 0 xy. O que significa 0 xy? Você está dizendo que o x pode ser qualquer coisa, o y qualquer coisa e o z é 0. Isso é a notação. Aqui, ó, 0yz. Então, quer dizer, quem é que está faltando? É o x. Então, você está dizendo que o x é 0, o y é qualquer coisa, o z é qualquer coisa. Vocês conseguem me dizer que plano é esse? Ó, o x é 0, tá? O y é qualquer coisa, o z é qualquer coisa. É esse plano bem daqui, ó, lá do fundo. Porque o x tem que ser 0, então o 0 está aqui. Então tem que ser esse plano. Lá de fundo. E esse aqui? 0xz. Quem é que não apareceu? É o y. O y é 0, o x é qualquer coisa, o z é qualquer coisa. Que plano é esse? É esse bem daqui, ó. Porque o y tem que ser 0. Ah, Jaime, eu nunca tinha visto isso. Normal. É aquilo que eu falei para você no início da aula. Você tem que começar a se acostumar com a anotação. Mas o que eu quero que você faça? Né? Hoje é você identificar a anotação. Depois de tanto você fazer exercício, aí entra o que eu falei para você. De tanto você fazer exercício, você vai achar isso trivial. Né? Como eu acho hoje. Né? Então, qual é a ideia? Então, primeiro eu vou projetar esse elemento. Então, se eixo x, eixo y, eixo z. Então, x, y, z. Então, eu quero que essa altura que representa o z, inicialmente seja 0. Então, eu vou pegar um elemento que vai ser o A, B, 0. Primeiramente. Tá? E aí você vai marcar ele bem aqui, ó. O x é A. O y é B. Marcou o pontinho. Então, esse pontinho aqui tem coordenadas A, B, 0. Tá? A, B, 0. Deixa eu só ajeitar aqui para ficar mais bonitinho. Aí, agora sim, se o Z representa a altura, você vai verificar onde é esse C. Ah, o C, sei lá, está aqui em cima. C. E aí você vai subir esse pontinho. Até ele encontrar lá. Aí olha que é interessante. Você forma como se fosse tipo um paralelepípedo. Aí esse pontinho aqui vai ser o A, B, C. Com a altura C. Então, sempre vê a imagem. O que você tem que olhar? Este ponto aqui, se você pegasse uma fonte luminosa, uma lanterna, e colocasse aqui em cima, e aqui fosse a sua cama, quando você iluminasse, se esse pontinho aqui fosse, sei lá, uma coisinha, a sua coxa da sua cama fosse branca, por exemplo, e você iluminasse aqui e esse pontinho tivesse uma cor diferente, você ia ver que iria aparecer como se fosse a sombra dele lá na sua caminha. Então, é a projeção desse ponto no plano. É apenas isso. É como se você pegasse ele e jogasse ele lá de cima, né? Como se isso aqui fosse ao plano, como se fosse, não, é um plano, né? E aí você jogasse, ele vai tocar justamente nesse ponto, né? Que é a sombra que ele vai fazer lá embaixo. Tá? E aí, muda muito agora, né? Porque, observem, quando eu tinha 2 eixos,
nós tínhamos 4 quadrantes. Agora não, ó. Quando eu tenho 3 eixos, não é mais quadrante, porque está no espaço. A gente chama de octante, né? Por que o nome é octante? Porque vão ser 8. Por que vão ser 8? Ó? Porque vão ter 4 para a parte superior e 4 para a parte inferior. Ah, eu não estou vendo. Então vamos ver os 4 que estão na parte superior. Vai estar um aqui na frente, ó, que é quando o X é positivo, o Y é positivo e o Z é positivo. Vai ter um lá atrás, né? Lá para trás, que é quando o X for positivo, o Y for positivo, quando eu for jogar o X negativo, porque ele vai ter a composição dele lá para trás, ó, a continuação dessa reta. Então vai ser Y positivo, X negativo e o Z positivo. Então só aqui já tem um da frente, um de trás. Desse lado, um da frente, um de trás. 4. E quando o Z for negativo, que é a parte de baixo, vão ter mais 4. 2 na frente e um de trás, negativo, e um na frente e um de trás, negativo também. Então a gente chama de 8 octantes, né, que você vai ter. Mas depois, vamos primeiro, nessa aula de hoje, olhar bem a notação. Depois eu vou trazer um programa computacional, que é o GeoGebra ou o Maple, para vocês que são os que eu mais uso, que é para você ajudar. Mas primeiro vamos se preocupar um pouco mais com a notação, primeiro, e nas próximas aulas eu vou trazer esses programas e a gente... vou até... se vocês depois já podem até baixar no celular de vocês, porque nem todos são frees, né? Mas tem um que pode ser para celular. Chama-se Máxima. Esse é um aplicativo que tem, é um aplicativo de matemática que ele é free e você pode baixar no celular de vocês, né? Então ele vai ajudar bastante toda vez que você tiver dúvida, né? Porque como você vai trabalhar muito no espaço, né? Então às vezes você tem dúvida de uma certa um desenho, um gráfico, alguma coisa do tipo. Então, se você tiver espaço no seu celular, podem baixar esse aplicativo. É para baixar e estudar, tá? Não é para trazer no dia da prova, não. Né? Tá, então R3, aí você observa, tudo bem, Jerônimo, e se eu quisesse estender isso para R4, R5, R6, é a mesma coisa? Sim. Você não vai falar? A priori, não. Por quê? Porque a partir do momento que eu vou para R4, eu não consigo mais desenhar. Por que eu não consigo mais desenhar? Porque nós vivemos num espaço tridimensional, né? Então, a nossa analogia é comprimento, largura e altura. Então, quando eu tenho 4 dimensões, né, a gente perde um pouco essa percepção. Não que não tenham aplicações, tá, gente? Porque, por exemplo, quando você cria um campo magnético, você cria ele numa dimensão diferente, no caso, da dimensão que você está trabalhando no espaço. Então, existem aplicações práticas, né? Mas é que você não consegue visualizar. O que eu quero dizer com isso? Mas aqueles filmes assim, que quando eu estou vendo lá, tipo Alien, não sei das quantas, não sei o quê, aí aparece um campo magnético, tudo mentira. Campo magnético, você não vê o campo magnético. Ele está numa dimensão superior à nossa. Então, a gente não consegue visualizar. Você vai sentir o campo magnético, mas ver... mas quando aparece de azul, assim, tudo mentira. Entendeu? Campo magnético, ninguém vê o campo magnético. Ele existe. Ele está numa dimensão superior à nossa. Então eu não consigo visualizar. Não. É igual, por exemplo, a gente falar em fractais. Fractais são espaços com dimensões não inteiras. A gente não consegue visualizar se você não tiver, por exemplo, uma potencialidade em recursos computacionais, né? Não tem como fazer, porque a gente não está acostumado com dimensão não inteira. Mas é um estudo muito famoso, que é o estudo de fractais, né? A mesma coisa quando você trabalha com uma dimensão superior. Então, todos os filmes que vocês vão ver lá, apareceu um campo magnético, não sei o quê, apareceu, você visualiza, ele coloca aquilo para ficar uma coisa lúdica, para que você possa entender o que está acontecendo. Mas o campo magnético você não consegue visualizar,
Tá? Ele está numa dimensão superior. Mas isso não quer dizer que coisas que não estejam em dimensões superiores ou inferiores, você não possa imaginá-las. O que eu quero dizer com isso? Eu espero muito que vocês não parem por aqui, né? Ou seja, a graduação é apenas um começo. Se Deus quiser, vocês vão aí alçar voos bem maiores, fazer um mestrado, fazer um doutorado, se tornar pesquisadores, etc. Você vai ver que é normal você, quando você vai estudar de uma maneira mais profunda, né, você vai trabalhar com espaços. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, qual é a tua formação, Jerônimo? Eu trabalho com probabilidade. Se eu fosse depender de defender uma tese em probabilidade, calculando probabilidade de lançamento de moeda, eu ia morrer, velhinho, gagá, e não ia conseguir fazer isso. O que eu quero dizer com isso? Porque moeda existe desde a Idade Antiga. Tá? Só para você ter uma ideia, eu aprendi assim, olha. 1, 2, 3, 4, 5 e etc. Foi assim que a professora Raimundinha me ensinou. Primeiro o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4. Está tudo errado. Não é assim. Mas como é que eu vou fazer? Eu tem 20 e poucos anos fazendo isso. Tudo bem, vamos aceitar. Vamos levar a ignorância até a morte. Entendeu? Mas está tudo errado. O 1 não precisa ser o 1. O 2 não precisa ser o 2. Quando se define um conjunto de numeração, só para ter uma ideia, que ela nunca fala, mas tem um 0, né? Antes. Tudo bem. 0. Em matemática, conjunto vazio, bem natural. Era de se esperar. 1 em matemática não é 1. É o conjunto unitário do vazio. E aí vai piorando. E o 2? O 2 é o conjunto quando tem o vazio e o unitário do vazio. Era assim que era o correto de você ter aprendido. Que é o correto. Por quê? Porque, aquilo ali é a convenção. Existe uma disciplina em matemática chamada Teoria dos Conjuntos. Né? Lindo, lindo, você chora do início ao fim, de tanta dificuldade que é. Né? Que ele faz todo o tratamento de soma, multiplicação, ele define todos os espaços assim. Aí tu imagina, parece um enigma o livro, né? Tem aqui na biblioteca. Eu estudei por ele. Chama Teoria dos Conjuntos. Excelente. É para quem vai querer se especializar em topologia algébrica, que é uma área da matemática belíssima. Mas tudo bem. Aprendemos isso? Sim, tá mais ou menos. Sabe por quê, gente? Porque quando você começa a contar 1, 2, 3, 4, aí quando eu vou falar lá em módulo N, aí eu falo assim, vamos contar em módulo N, módulo 5. Aí eu começo a contar 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Jerônimo, você está burro? Depois do 4 é o 5, você está voltando para o 0. Não tem 5 no módulo N. No módulo 5 não tem. Por quê? Porque você aprendeu errado. Mas tudo bem, aconteceu, né? Não existia. Aí você vai dizer assim, então a professora Raimundinha me ensinou errado? Não, ela não tem condições de te ensinar uma coisa que não diferente daquilo. Né? Vocês vão ver, muitas das coisas que vocês aprenderam no ensino médio, a área da circunferência, vocês decoraram isso aqui. Πr ao quadrado. De onde que se tirou isso? Comprimento de uma circunferência, 2πr. Volume do cilindro, área da base vezes a altura. De onde tirou isso? Vocês vão sentir um rancor, uma raiva que vai sair de dentro de vocês. Que tudo isso que ensinaram para vocês, que não ensinaram, vocês vão aprender em cálculo 2. Tudo. Aí você vai chegar lá e falar assim, exigoto, que vai ser o teu professor lá de segundo grau, tu vai procurar ele. Exigoto, por que é πr ao quadrado? Você vai demonstrar para ele por que é πr ao quadrado. Qual é o volume do cilindro? Comprimento. Área do setor discular. Tudo vai sair. É de cálculo 2. Tudo.
Absolutamente tudo. Calcula a seção áurea do seu coração. Sai daqui. Se eu pegar o seu coração e cortar assim, fazer uma lasca, um bife, a milanesa, a gente pode calcular o comprimento. Chama-se cardioide. Né? Vocês vão aprender a calcular aqui. Só o comprimentozinho dele. Belíssimo. Ah, pétala de 4, sei lá, uma rosácea. Tudo sai daqui. Aquelas florezinhas que quando você vai lá, fala assim, eu estou bem me quer, mal me quer, bem me quer. Tudo sai daqui. Tudo. Né? Matemática é tudo. Tá, vamos voltar. Que nós vamos chegar lá. Eu prometo que você vai sair adulto daqui, vai sair um ancião. Tá. R3, então, já justifiquei porque eu não vou falar em R4, R5, R6. Isso não quer dizer que eu não possa imaginar, tá? Mas eu falo assim, a nível, o que eu quero dizer? Seja mais curto e grosso. A nível de prova, dificilmente eu vou pedir para você calcular uma integral múltipla com 4 variáveis. Por quê? Porque não tem aplicação prática para um aluno de graduação. É isso que eu quero dizer. Mas, futuramente, que eu espero vocês fazendo mestrado, um doutorado, o Jerônimo falou que a gente não ia fazer exemplos, porque a gente não ia conseguir ver as aplicações, mas não quer dizer que não existe. Né? Então, quando você vai para estudar, né, a nível de mestrado, doutorado, o que conta mais é a tua imaginação, porque a maior parte das coisas, dos problemas que estão em abertos, que são necessários para você defender uma tese de doutorado, são coisas que já são muito difíceis. Né? E aí você precisa imaginar como resolver aquele problema. E com certeza aquele problema não é igual, tipo assim, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu fosse um veterinário. Aí tem uma raça de cachorro chamada Bulldog francês. E aí eu vou lá e quero cruzar com um Pitbull, que já deve ter gente que deve ter feito essa insanidade. Né? Aí por que você falou Bulldog francês? Porque eu tenho Bulldog francês, eu gosto de cachorro. Né? Aí eu quero estudar o comportamento dessa miscigenação racial. Ou seja, o que vai acontecer? O que pode acontecer com a orelha, com o rabo, comportamento e etc. Isso, com certeza, se nunca ninguém fez, isso dá, no mínimo, uma dissertação de mestrado. No mínimo. Porque você vai olhar o comportamento daquela sub-raça que você vai criar. Né? É basicamente o que eu vou fazer com matemática. Por exemplo, eu tenho um problema lá, isso é para você entender como funciona. Eu tenho um problema em geometria, aí eu não sei dar um trato geométrico para aquele problema. Então eu vou criar um isomorfismo, já que a geometria dele é muito difícil, eu vou criar um isomorfismo dele para mostrar alguma coisa algébrica, porque é mais palatável, é mais visual. E aí depois que eu tiver resolver de forma algébrica, eu estendo através daquele isomorfismo e verifico qual é o comportamento geométrico. É basicamente isso quando você tem um trato matemático. Né? Por isso que é um pouco mais difícil. Até você criar essa oxigenação do teu problema. Tá, falei nos espaços, interpretação geométrica, beleza. Distância. Entre 2 pontos. Então vamos começar a calcular a distância no R2. No R, né, não tem nada para fazer. 5 menos 3, 2. Distância, 2. Então não tem muita coisa para se fazer. Mas no R2 passa a ter alguma coisa interessante. Então vamos supor que eu pegue um vetor U com coordenadas x1 e y1 e um vetor V com coordenadas x2, y2. Como eu sei que já tem uma relação da álgebra com a sua geometria, eu vou fazer a interpretação geométrica, que é mais fácil. Então eu vou marcar aqui quem é o meu x1, quem é o meu y1. Então esse pontinho aqui é o U, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa com x2
e com y2. Vou marcar aqui quem é a sua geometria. Então, eu quero calcular a distância entre esses dois pontos. Então, distância entre eles. Aí, olha o que é o legal. Você pode construir aqui, passa uma reta paralela a essa, passa uma reta paralela a essa, e você construiu aqui um retângulo, perdão, um triângulo, retângulo, que você sabe que vale o teorema de Pitágoras. E que a hipotenusa deste triângulo é justamente a distância que você quer. Então, eu só preciso saber quem são os catetos. Tá? Então, observem. x2 é a distância do zero até o x2. x1 é a distância do zero até o x1. É esse pedaço x1. E o x2 é esse pedaço total. Aí eu pergunto, então quanto equivale isso aqui? Se o total vale x2 e esse pedaço vale x1, como eu quero saber só quem é esse pedaço, então total x2 menos x1. Então esse pedacinho aqui vale x2 menos x1. Ok? De forma análoga, ó, y2 é toda essa altura. y1 é só esse pedacinho. Então quanto é que vale esse? y2, que é o total, menos esse pedaço aqui que eu vou tirar. y1. Certo? Pronto, agora eu já tenho quem são os catetos deste triângulo retângulo. Então, vale o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado, tá? É a soma dos quadrados dos seus catetos. Quem são seus catetos? x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Daqui eu tiro que d é a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Então, toda vez que você quiser calcular a distância entre dois pontos, no R2, né, é você calcular a raiz quadrada da diferença das coordenadas ao quadrado. E aí você pode estender, por exemplo, para o R3 ou para o Rn. Rn eu não consigo desenhar, né? Então eu vou colocar aqui só através de pontinhos. Então esse aqui, x1, x2, xn, tá? E esse aqui, v, coordenadas y1, y2, yn. Então eu quero calcular a distância, d. Então essa distância d vai ser a raiz quadrada, tá? Aí eu faço a diferença entre as coordenadas, igual como eu fiz lá, ó. Aqui eu fiz, aqui era x1, aqui era x2. Aí eu fiz x2 menos x1. Aqui era y1, aqui era y2. Eu fiz y2 menos y1. Então eu vou pegar, ó, final menos inicial. Aqui, ó, y1 menos x1 ao quadrado, mais segunda coordenada, y2 menos x2 ao quadrado, até chegar na enésima, yn menos xn. Mas eu não gosto assim. Se é para acostumar logo com notação, tá certo isso aqui que eu fiz? Tá. Isso aqui, por exemplo, se você fizesse isso na prova, fosse a única questão da prova, tá certo? Tá. Você ia tirar 10? Ia. Aí eu ia colocar 10 para você. 10. É um 10. Vai aparecer no histórico, 10. Mas eu sei que é um 10 zigoto. Quando você passar, lá vai o zigotinho, ó. O zigotinho fez aquilo. Né? Um adulto, quando você tiver já expert em notação, você ia fazer assim, ó. D é a raiz quadrada do somatório
de I de 1 até N, esse símbolo aqui é o sigma maiúsculo, tá? Uma letra grega. Aí você vai colocar yi menos xi ao quadrado. É a mesma coisa que está escrito lá em cima. Ó, quando y for 1, perdão, quando i for 1, y1 menos x1. Quando y for 2, y2 menos x2 ao quadrado. Quando y for n, yn menos xn ao quadrado. Tá aqui. Estão todos aí. Ah, gente, se fosse dessa forma que eu escrevesse. Essa é a diferença. Né? Aí você ia pegar e colocar, mandava colocar um quadro na tua sala, né? Que é diferente. Aí você vai dizer, mas no histórico 10 é 10? Mas sim, no histórico é. Mas para mim não. Quando você passar ali no corredor, ei, zigotinho, vem. Eu sei que você é zigoto. Né? Mas comecem fazendo dessa forma, até você se acostumar. Depois você vai ver que a notação ela vem de forma natural. Vamos ver um exemplo. Exemplo 2 da aula de hoje. Calcule a distância entre um vetor U, que tem coordenadas 1, 2, 3, e V, que tem coordenadas menos 2, 5, 3. Então, pela nossa definição, distância D é a raiz quadrada da diferença entre as suas coordenadas. Então, menos 2, menos 1 ao quadrado, 5 menos 2 ao quadrado, 3 menos 3 ao quadrado. Menos 2 com menos 1, menos 3. Menos 3 ao quadrado, 9. 5 menos 2, 3. 3 ao quadrado, 9. 3 menos 3, 0 ao quadrado, 0. Fica a raiz quadrada de 18, que é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 vezes 9, que é a mesma coisa que 3 raiz de 2 unidades de comprimento, já que é uma distância. Uma propriedade interessante da distância, né, é que como ela é a raiz quadrada de elementos que são positivos, não existe distância negativa, né? A distância ou ela é positiva ou ela é zero. Então, vou colocar isso aqui como observação. Observação. Distância é maior ou igual que zero. 2. Se a distância for zero, tá? Isso aqui é equivalente a você dizer que os vetores são iguais. U é igual a V. Se a distância for zero, quer dizer que eles estão no mesmo ponto. Não existe distância. A distância é nula. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tenho que falar que eu esqueci. Terei que falar num outro tópico, mas eu não vou fazer isso agora. Então, vocês estão me devendo 4 minutos para a próxima aula, né? Que é 4 hoje, é com juros, correções monetárias, né? Na quarta-feira vai ser uns 10, né? Mais ou menos. Então, para quem vai estudar, que eu tenho certeza que serão todos, nós já entramos na aula 2, que era para ser dada na quarta-feira. A gente já está na página 3 da aula 2. Então, você já tem um trabalhão. Ler toda a aula 1 e ler pelo menos até a página 3 da aula 2. O ideal seria ler toda a aula 2 já, porque é o que nós vamos ver na quarta-feira.
Então, o dever de casa de vocês, ler as 2 notas de aula, 01, 02, e resolver muitos exercícios. Obrigado e até quarta-feira.